Nesse vídeo, vou mostrar para vocês 5 erros fatais que vão acabar com a sua carteira de investimentos. É bem comum o iniciante cometer esse tipo de erro e vai custar no seu bolso. Inclusive, muitos desses erros eu já cometi, vou mostrar para vocês exemplos dos meus erros. E aí, melhor do que você aprender com o erro, é você aprender com o erro dos outros. Então, estuda muito bem, fica até o final desse vídeo para você evitar esses tipos de erros que, na minha opinião, acaba com a sua carteira, tá? Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro erro, que é não reinvestir o dividendo. Isso aqui é bem básico, acho que é o ponto mais importante para quem busca uma carteira de dividendos, é você pegar o dividendo que cai na sua conta e reinvestir. Vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês nas ações da Itaúsa. Então temos aqui a cotação da Itaúsa nos últimos 10 anos, de 2013 até 2023. Se você tivesse investido R$ 1.000 aqui em 2013, hoje você teria somente R$ 1.244. Então você comprou Itaúsa em 2013 e 10 anos depois você ganhou somente R$ 244. Realmente não faz muito sentido, não seria um investimento tão interessante. A gente sabe que na renda fixa renderia muito mais nesses 10 anos. Mas esse gráfico não mostra o reinvestimento de dividendos, ou seja, que você teria comprado e todo o dividendo que você recebeu nesses 10 anos você teria gasto. Agora vamos olhar para a pessoa que fez o mesmo investimento, só que reinvestiu os dividendos ao longo desses 10 anos. Na verdade, esse estudo pega 20 anos, é de 1999 até 2020, então temos aqui duas linhas, a vermelha e a azul. A vermelha, para quem não sabe, é a pessoa que gastou os dividendos ao longo do período e a linha azul é a pessoa que reinvestiu os dividendos. Então, no início, não faz tanta diferença realmente. O dividendo não vai fazer muita diferença, você não vai comprar muitos ativos, mas depois acontece um descolamento. O dividendo fica interessante, você já compra muito mais ações porque o seu dividendo vai aumentando e depois acontece um descolamento absurdo, olha só. A pessoa que gastou dividendo está aqui ainda, ficou estagnada, pelo menos aqui, de 2006 a 2019, a ação ficou andando de lado. Claro que ela aproveitou o dividendo, mas ela perdeu dinheiro aqui pela inflação, porque a cotação andou de lado e a inflação foi corroendo. Agora, se a pessoa reinvestiu os dividendos, olha só a diferença, pessoal. Bateu aqui, 4,5, 4K de retorno. Então, se caiu na sua conta um dividendo, não perca tempo. Claro que você não precisa investir na hora, tá? Pode ficar tranquilo, espera o melhor momento, deixa o dividendo ali na corretora, quando aparecer uma oportunidade, faz o aporte. Outra dúvida que surge também, eu tenho que reinvestir o dividendo na mesma empresa? Não, tá, pessoal? Pode reinvestir em qualquer empresa, não vai fazer diferença nenhuma. O importante é reinvestir dentro da sua carteira, não importa o ativo. Segundo erro, não ter uma estratégia de investimentos. Esse aqui eu cometi lá no meu início. Tenho aqui o histórico das minhas primeiras movimentações na bolsa. Olha as ações que eu comprava, pessoal. Comprei Oi, depois vendi com prejuízo, comprei a 1,90, vendi a 1,50, que não perdi tanta grana, né? Perdi R$ 10 mais ou menos. Vendi Home, uma excelente empresa que eu podia ter mantido em carteira. Por que que eu vendi? Se eu não me engano, ela subiu 10% na minha carteira. Fiquei maluco e resolvi vender. Se eu tivesse segurado, eu estava com mais de 100% hoje em dia, tá? Aqui depois eu comecei a comprar mais certinho. Claro que aqui tem os Minas, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Vendi Itaúsa há muito tempo atrás também. Então eu não tinha muito uma estratégia nessa época. Eu comprava o que o pessoal estava falando, o que eu achava que tinha um potencial de crescimento. A ação subia 10%, eu vendia, botava lucro no bolso. Mas eu me arrependo, por exemplo, a Home, como eu disse, né? Se eu tivesse mantido em carteira hoje, eu estaria com um retorno excelente. E outro erro que eu fiz aqui também, além de não ter uma estratégia, é girar muito a carteira. O que que isso significa? Comprar e vender ativo a todo momento. Isso é péssimo, tá, pessoal? Temos um estudo americano que mostra aqui exatamente isso. Quanto mais você gira a sua carteira, compra e vende, menor é o seu retorno. E quanto mais você deixa a sua carteira quietinha, só compra os ativos, não vende, não troca um ativo por outro, você vai ter muito mais retorno. Então temos aqui o Net Return, que seria a mesma coisa que o retorno, e o turnover, que é esse giro de carteira. Então, olha só, quanto maior o seu giro de carteira, o seu retorno é baixo. E quando você vai diminuindo aqui o seu giro de carteira, a sua rentabilidade vai aumentando. Então, não perca tempo, pessoal, comprando e vendendo ativo a todo momento. Compra por longo prazo. Claro, se a sua estratégia é swing trade, aí você tem que seguir realmente isso. Mas se você está comprando ações focada aí na aposentadoria com dividendos, o ideal é você somente comprar, segurar para o longo prazo, não fica trocando, essa aqui está pagando pouco, vou comprar uma que está pagando mais. No momento está pagando pouco, mas quem sabe daqui 5 anos pague bons dividendos, fora que se você acumular quando está pagando pouco, quando ela pagar muito você vai ter um excelente dividend yield on cost. Então não fica girando carteira, tá?
um erro que eu cometi muito também. E só para você conhecer algumas estratégias que temos na bolsa hoje em dia, temos aqui esse gráfico com vários estilos de negociação. Temos aqui a frequência e o risco. A melhor de todas aqui é a Deep Value Investing. É a que a gente faz, que é analisar muito bem a empresa e comprar e manter ela há um bom tempo em carteira. Tem pouco risco e você tem pouca frequência, né? Você não fica comprando e vendendo a todo momento. Temos o Value Invest, Buy and Hold, Position Trade, Swing Trade, que era o que eu estava fazendo, ó. Você tem que ter uma frequência, comprar e vender aí pelo menos toda semana e tem um alto risco, como dá para ver aqui. O Day Trade, que é o pior de todos, temos aqui um alto risco e uma alta frequência. E o Scalp, que particularmente falando, eu não sei muito bem como funciona, tá? Se tem risco e tem muita frequência, eu nem perco tempo estudando. Partindo para o terceiro erro, seguir dicas de investimento. Aqui eu não preciso nem explicar, vou mostrar uma notícia para vocês aqui, ó. Saiu no dia 6 de janeiro de 2020, essa notícia tem 4 anos, antes da pandemia, bolsa voando. E a notícia diz o seguinte: as ações preferidas dos analistas para investir em janeiro. Ou seja, não é de uma casa, não é de um analista. E aqui diz, ó, levantamento de 12 casas de análise mostra preferência pelas ações da Petrobras, da Vale e algumas varejistas. Beleza, então temos Petrobras e Vale, que não é tão assim um mau negócio, mas vamos olhar aqui para a carteira que eles recomendaram. Então temos aqui IRB Brasil, Lojas Renner, Magazine Luiza e Pão de Açúcar. Imagina um investidor que está iniciando, cai numa notícia dessa e fala, olha, se tem 12 casas de análise, pessoas ali capacitadas, pessoas treinadas para recomendar ativos, vou comprar essas ações porque provavelmente devem ser boas. Então a pessoa comprou um pouquinho de IRB, de Lojas Renner, de Magazine Luiza e de Pão de Açúcar. Vamos olhar como é que está recentemente a cotação desses ativos? Olha só, a IRB caindo 94%, Magazine Luiza 62%, fora que foi aqui em 2020, então provavelmente ele perdeu muito mais, aqui tá pegando desde antes da alta da bolsa. Lojas Renner caiu 50% e a GPA, que é o grupo Pão de Açúcar, quase 96%, tá, pessoal? Não siga recomendações. Faça seu investimento de acordo com o que você vai estudar, o que você vai entender, porque aí você terá muita segurança. Quando você é indicado, quando você pega uma diquinha, você fica ali dependendo do que o ativo vai fazer, não tem muito norte. Se cair, você não vai entender o motivo, porque você simplesmente seguiu uma recomendação. Quarto erro, preço não importa. E aqui eu coloquei entre aspas, porque de vez em quando aí nos comentários, quando eu trago um vídeo sobre preço teto, chega ali uma pessoa e fala: ah, preço não importa, eu nem foco em preço teto, eu pago qualquer preço nas ações, porque no longo prazo vai ser diluído. Pessoal, preço importa sim, tá? Engraçado que quando você vai comprar algum produto, você olha de supermercado em supermercado para ver qual que está mais barato, mas aí quando você vai para a bolsa, que é o que vai te garantir uma aposentadoria, multiplicação de patrimônio, você não está nem aí para o preço e paga qualquer valor. Isso aí eu não concordo, tá? E eu tenho aqui um exemplo prático mostrando para vocês que preço importa sim, tá? Temos aqui um estudo que eu fiz há um tempo atrás em um vídeo, vou deixar aí no card caso você tenha interesse, que é uma simulação comprando BB Seguridade por 10 anos, de 2013 a 2023, só que eu fiz duas maneiras aqui, ó, uma comprando sem selecionar preço teto e uma com preço teto de R$ 26, lembrando que em média BBSE foi cotada a esse preço nos últimos 10 anos, tá? Então, sem preço teto, saiu do bolso dela R$ 31.848, isso aqui eu explico no vídeo, tá? Dividendo acumulado, 15.760, porque ela comprou 1.759 ações, colocando o preço máximo de BBSE de cotação, foi de R$ 38 esse ano, ela teria um patrimônio atual de R$ 66 mil. Agora, com o preço teto, saiu o mesmo valor do bolso da pessoa, ela recebeu mais dividendo, por quê? Porque com o preço teto ela conseguiu comprar mais quantidade de ações. E aí, fazendo aqui a multiplicação para saber o patrimônio, essa pessoa ficou com R$ 77 mil. Ou seja, só de você selecionar um preço teto e comprar sempre abaixo, te garantiu mais 11 mil de patrimônio e mais 2 mil de dividendos. Lembrando que aqui, se eu não me engano, era 20% do salário mínimo, era um valor risório, tá? Já fez uma grande diferença. Imagina para você que aporta altos valores. Então, o preço importa sim. Faça um valuation, que é uma análise para ver se a empresa está barata ou cara. Defina um preço teto, se você não sabe, também tem um vídeo aqui que eu ensino a calcular preço teto, que com certeza você vai ter um resultado muito melhor na sua carteira no longo prazo. E para fechar, o quinto erro, esse eu cometi bastante também, vou mostrar para vocês um exemplo prático que aconteceu comigo com as ações da Uzi Minas. Não sei se você conhece, uma ação que trabalha aí com parte de mineração, caldeiras de metal e etc. Na época que eu decidi comprar,
eu estava olhando para os indicadores. Claro, aqui a foto é de 2023, mas na época ali em 2020, ela estava com excelentes indicadores, PL baixíssimo, PVP descontado, dividend yield alto, uma dívida que estava negativa, se eu não me engano, significa que a empresa estava com dinheiro em caixa e não tinha nenhuma dívida, um ROI excelente. E aí, como eu aprendi a analisar a empresa através de indicadores, eu escolhi ela para fazer os meus investimentos. E aqui, olhando o histórico das minhas compras, quando eu comecei, dá para ver que eu comprei bastante Usiminas, olha só. Comecei comprando a 10,40, 11, 8. Ela começou a cair, eu comecei a fazer preço médio, mas aí eu comecei a entender a empresa, entender que ações não é só isso, tá? Não é só indicadores. Não estou falando que Usiminas é ruim, tá? Mas na época eu achava que automaticamente, por ter bons indicadores, a empresa ia subir. Mas aconteceu o contrário, tinha bons indicadores, mas estava passando por problema judicial, também estava fechando algumas caldeiras e etc. E aí eu comecei a vender, fiquei no prejuízo, ó. Comprei a 10, 11, 9 e vendi na faixa aí dos 8,50. Não perdi muito dinheiro, mas ficou aí um grande aprendizado e você também deve evitar esse tipo de erro. Se você ver uma empresa com bons indicadores, é um bom sinal? Sim, mas não olhe só para os números, olha para dentro da empresa, pesquisa a empresa no Google, clique em notícias, vê se tem alguma coisa ruim, tá? Acesse ali o RI da empresa também para você entender pelo menos os últimos fatos relevantes da empresa, que aí sim você vai tirar sua conclusão para investir com muita mais segurança. E só para vocês terem ideia, aqui o gráfico da Usiminas, eu comecei a comprar nessa faixa, ela caiu bastante, eu vendi e mesmo assim eu teria perdido mais dinheiro porque caiu mais. Só recentemente que resolveu fazer uma alta. Eu, para ser sincero, nem sei o motivo dessa alta que está ocorrendo, porque eu parei de acompanhar a empresa, já que ela foge da estratégia de dividendos. Mas então é isso, pessoal. Esses são os 5 erros que, na minha opinião, vai acabar com a sua carteira. Deixa aí nos comentários também algum outro erro que você já cometeu ou que você já viu alguém cometer, que também aí pode ser muito prejudicial para os seus investimentos. Se você quer apoiar o canal, clique no botão Seja Membro. R$ 14,99 você terá uma super planilha de preço teto e R$ 19,99, além da planilha, tem vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp. E lembrando que os primeiros 30 dias, se você quiser, pode cancelar e pegar o seu dinheiro de volta. Mas então é isso, pessoal. Um forte abraço a todo mundo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Valeu!